Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora não é apresentado como crença, doutrina espiritual ou ficção religiosa. Trata-se de um relato construído a partir de documentos, testemunhos indiretos e registros que permaneceram ocultos por décadas. Um caso que, segundo os próprios arquivos, levou duas potências inimigas a assinarem um acordo de silêncio permanente. Tudo começa no início da Guerra Fria, quando o mundo acreditava que a maior ameaça era nuclear, mas descobriu que existia algo muito mais desestabilizador: a verdade. Em março de 1948, uma base militar nos arredores de Astrakhan, ao sul da União Soviética, registrou um evento que fugia completamente dos padrões conhecidos. Radares de vigilância aérea captaram um objeto cruzando o espaço aéreo com uma velocidade jamais vista, incompatível com qualquer tecnologia militar ou civil disponível. Em menos de 60 segundos, o objeto desapareceu dos monitores, deixando para trás apenas uma trilha de incertezas e um silêncio inquietante. Horas depois, pastores nômades relataram algo incomum a autoridades locais. Nas planícies da estepe, uma cratera havia se formado, com cerca de 4 metros de profundidade. No centro, um objeto metálico de forma irregular e aparência queimada repousava parcialmente enterrado no solo. O mais perturbador, no entanto, não era sua estrutura, mas o que havia em seu interior. Um ser imóvel, mas claramente vivo, que não se parecia com nada que os olhos humanos tivessem registrado até então. A resposta do Estado foi imediata. Tropas do NKVD chegaram ao local em poucas horas e estabeleceram um perímetro rigoroso. O artefato e o corpo foram removidos e transportados com escolta até o polígono militar de Kapustin Yar, oficialmente um centro de testes de foguetes. Porém, sob as instalações conhecidas, havia um complexo subterrâneo de acesso extremamente restrito, criado para abrigar e estudar ocorrências consideradas impossíveis de explicar publicamente. Ali, longe de qualquer olhar civil, cientistas iniciaram a análise do ser. Desde o início, algo desafiava toda a lógica médica. O corpo não apresentava sinais de respiração, nem batimentos cardíacos, e mesmo assim mantinha uma atividade que só poderia ser descrita como consciente. A pele, acinzentada e sem poros visíveis, deixava transparecer um brilho suave, azulado, que pulsava de maneira ritmada. Não havia olhos ou boca, mas 2 cavidades emitiam uma leve luminescência contínua. Instrumentos registravam impulsos elétricos atravessando o corpo inteiro, como se não houvesse órgãos separados, mas uma única estrutura integrada. Durante os primeiros 3 dias, a entidade permaneceu completamente imóvel, sem qualquer tipo de interação. Médicos, físicos e biólogos se revezavam, buscando compreender sua origem ou encontrar alguma pista que indicasse como aquilo era possível. Nenhum parâmetro biológico conhecido parecia se aplicar. Estavam diante de algo que não se encaixava em nenhuma teoria da vida terrestre. Foi apenas no 4º dia que o primeiro contato aconteceu. Durante um procedimento de coleta de tecido, realizado por um cirurgião militar, todos os presentes na sala relataram a mesma sensação. Uma frase clara e direta surgiu em suas mentes, sem som, sem idioma, como se viesse de dentro de cada um. A mensagem era simples: "Não faça isso, eu estou aqui para contato." Não havia voz, nem qualquer ruído. Apenas uma certeza compartilhada de que aquela comunicação era real e direta. O episódio causou pânico inicial entre os envolvidos, mas também despertou o interesse mais profundo do alto escalão da segurança soviética. O Ministério de Segurança do Estado designou então o coronel Anatoly Petrovich Gromov para conduzir os próximos passos. Gromov era conhecido por sua abordagem racional e seu histórico como físico. Tinha experiência com investigações de fenômenos considerados fora do comum, mas sempre manteve uma postura cética e fundamentada em evidências. Ao chegar ao complexo subterrâneo, Gromov não esperava encontrar nada além de mais um caso envolto em exageros. No entanto, sua primeira interação com a entidade foi suficiente para abalar essa convicção.
Antes mesmo de formular perguntas, pensamentos começaram a surgir em sua mente como respostas diretas. Não havia som, nem palavras no sentido tradicional. Era como se a consciência do ser ressoasse diretamente com a sua, sintonizando-se em um nível além da linguagem convencional. Gromov descreveu a experiência como um tipo de entendimento espontâneo, onde cada dúvida que surgia era imediatamente respondida com clareza. Quando ele se perguntou mentalmente, "Como você me entende?", a resposta veio de forma imediata e inequívoca. Da mesma forma que você se entende. Sua consciência é uma onda, a minha também. A partir desse ponto, os diálogos passaram a ocorrer de maneira contínua, sem voz, sem papel, sem gravação direta. Tudo era registrado posteriormente, com base nas impressões do próprio coronel. Nos dias que se seguiram, o contato foi se aprofundando. A entidade afirmou que não vinha de outro planeta, mas de uma densidade diferente da realidade conhecida. Explicou que a matéria possui graus de consciência e que a humanidade vive em um estágio intermediário, consciente de si mesma, mas ainda inconsciente de sua função no tecido da existência. Essa visão, embora estranha para muitos, era apresentada de maneira lógica, quase didática, como se o visitante estivesse acostumado a lidar com seres em processo de amadurecimento. Gromov começou a registrar cada sessão em detalhes, incluindo os efeitos que o contato tinha sobre seu próprio estado mental. Ele relatava a sensação de expansão da percepção, dificuldade para dormir, mas também uma estranha clareza emocional, como se passasse a compreender melhor seus próprios sentimentos. Segundo a entidade, isso era esperado. Ao entrar em ressonância com outra consciência, a percepção da realidade se amplia e, com ela, a responsabilidade sobre as escolhas se torna inevitável. Aos poucos, os diálogos abordaram temas cada vez mais complexos. Quando Gromov perguntou sobre a origem da humanidade, a resposta foi indireta, mas profunda. Você não é criado, você é contínuo. O ser sugeria que a consciência humana não nasce com o corpo e nem termina com ele, mas transita por experiências em diferentes formas e contextos. Não havia um criador no sentido antropomórfico, mas sim um processo criativo constante, onde cada ser é coautor de sua própria realidade. O coronel, homem acostumado a lidar com dados e fatos duros, se viu diante de uma narrativa que não exigia fé, mas introspecção. Não se tratava de acreditar, mas de perceber. A entidade explicava que toda a realidade é construída a partir de escolhas baseadas em dois eixos fundamentais: medo e amor. Medo gera separação, conflito, controle. Amor gera conexão, compreensão, expansão. A humanidade, dizia o visitante, oscilava entre esses dois polos, sem perceber que essa oscilação moldava sua história coletiva. O ponto mais sensível de todos surgiu quando Gromov, após dias de contato, decidiu abordar o tema da religião. A entidade não demonstrou resistência ao assunto. Afirmou com tranquilidade que figuras como Moisés, Buda, Jesus e Maomé tiveram contato com seres semelhantes a ele, não como deuses, mas como mensageiros de uma sabedoria que foi interpretada segundo os medos da época. Segundo suas palavras, o problema não estava na mensagem em si, mas na incapacidade humana de aceitar a responsabilidade que ela exigia. A afirmação da entidade sobre as figuras religiosas provocou um silêncio denso no ambiente subterrâneo. Mesmo para alguém como Gromov, treinado para manter a racionalidade acima de tudo, a ideia de que os pilares espirituais da humanidade poderiam ter se originado de contatos com seres de outra ordem de existência era perturbadora. No entanto, o visitante não falava com arrogância, tampouco com a intenção de desacreditar essas figuras. Pelo contrário, demonstrava profundo respeito por elas, referindo-se a cada uma como parte de uma tentativa legítima de despertar a consciência coletiva. O problema, segundo ele, era que os humanos sempre interpretavam essas mensagens a partir do medo, construindo sistemas hierárquicos para controlar e não para libertar.
Durante as semanas seguintes, Gromov passou a dedicar-se quase exclusivamente a entender a visão de realidade apresentada pela entidade. As sessões tornaram-se mais frequentes e o conteúdo discutido atravessava campos como filosofia, física, psicologia e espiritualidade. O visitante explicava que tudo no universo possui um grau de consciência, desde as partículas elementares até as formas mais complexas de vida. A diferença entre um átomo e um ser humano não estaria apenas na organização da matéria, mas na capacidade de autoconsciência, a habilidade de observar a si mesmo e, a partir disso, transformar a própria realidade. Para ele, a evolução não era apenas biológica, mas, sobretudo, consciente. O mais surpreendente era a ausência de qualquer tentativa de imposição. A entidade não pedia adoração, não se apresentava como superior, nem exigia fidelidade. Seus relatos eram sempre apresentados como possibilidades que cabiam ao ser humano aceitar ou não. Não havia promessas de salvação nem ameaças. Apenas uma constatação simples. Vocês são os construtores do que vivem. A realidade que experimentam é reflexo do que decidem sustentar. Gromov, com o passar do tempo, deixou de vê-lo como uma criatura a ser interrogada e passou a tratá-lo como um espelho, um reflexo silencioso e profundo daquilo que a humanidade teme olhar diretamente. Em determinado momento, Gromov questionou se haveria outras entidades semelhantes espalhadas pelo planeta. A resposta foi afirmativa, mas cercada de sutileza. Nem todas as manifestações são físicas. Algumas interações ocorrem em níveis que vocês ainda não aprenderam a mapear. O visitante sugeria que, ao longo da história, diversas consciências desse tipo se aproximaram dos humanos em momentos críticos, tentando oferecer caminhos alternativos, mas que essas tentativas, quase sempre, acabavam sendo absorvidas pelas estruturas de poder da época e convertidas em instrumentos de controle. A verdade, dizia ele, era simples demais para ser manipulada, e por isso era rejeitada. À medida que os meses passavam, o próprio comportamento de Gromov começou a mudar. Soldados e técnicos relatavam que ele parecia mais calmo, porém mais introspectivo. Seus relatórios tornaram-se mais filosóficos, quase existenciais, o que incomodou os superiores hierárquicos. Alguns sugeriram sua substituição, mas não havia ninguém com seu nível de preparo e envolvimento. O coronel passou a dedicar longas horas à leitura de textos religiosos antigos, cruzando-os com os conceitos transmitidos pelo visitante. E quanto mais lia, mais percebia que existia uma linha tênue entre as revelações místicas do passado e o conhecimento não linear que recebia naquele subsolo esquecido. Foi nesse contexto que uma decisão foi tomada no alto escalão do governo soviético. Fragmentos dos relatos de Gromov haviam vazado para setores políticos e militares que não viam com bons olhos aquela aproximação. A simples possibilidade de que o conteúdo se tornasse público era encarada como uma ameaça direta às estruturas de poder. A ideia de que o ser humano é plenamente responsável por sua realidade, sem necessidade de intermediários, era perigosa demais. Por isso, uma reunião secreta foi convocada entre autoridades da União Soviética e dos Estados Unidos. O que se discutiu ali jamais foi registrado oficialmente, mas o resultado foi um pacto: silenciar qualquer vestígio daquele encontro com o desconhecido. O acordo previa o sepultamento dos registros, a dissolução da equipe de pesquisa e o isolamento total do local onde o visitante permanecia. As gravações foram fragmentadas e rotuladas sob níveis diferentes de sigilo, de modo que ninguém tivesse acesso ao conteúdo completo. Mesmo Gromov foi afastado e mantido sob vigilância, com ordens claras para não revelar nada do que sabia. Apesar disso, ele ainda conseguiu manter consigo um pequeno diário com reflexões pessoais, escritas à mão, que mais tarde seriam encontradas por um arquivista em condições inexplicáveis, preservado em meio a documentos inutilizados em um galpão nos arredores de Moscou. A morte da entidade ocorreu exatamente como ela havia previsto, 8 meses após o primeiro contato. Não foi dramática, nem repentina.
Seu brilho foi se apagando aos poucos, até desaparecer completamente. Não houve necrose, nem deterioração. O corpo simplesmente perdeu densidade, tornando-se uma substância semelhante à areia fina, que foi lacrada em um recipiente de aço e enterrada em local não revelado. Nenhum exame posterior conseguiu determinar a composição exata daquele pó. O nome do ser jamais foi descoberto. Em todos os documentos restantes, ele era referido apenas como o visitante. Nos anos seguintes, diversos relatos surgiram entre militares e civis que alegavam ter tido acesso a partes do material original. Alguns diziam ter sonhado com o visitante, outros afirmavam sentir mudanças profundas após ler apenas trechos das transcrições. Arquivistas que lidaram com o conteúdo enfrentaram crises de identidade, surtos de angústia ou abandonaram completamente suas funções. Um deles, que tentou divulgar uma parte dos arquivos, morreu em circunstâncias consideradas naturais, embora nenhum laudo médico tenha explicado a causa exata do colapso que o levou. Ao final, o que permaneceu não foi apenas o mistério em torno da entidade, mas a força das ideias que ela deixou. A verdade, como ficou registrado no último relatório manuscrito de Gromov, não foi escondida porque era absurda demais, mas porque fazia sentido demais. E o que mais assusta governos, religiões e instituições não é a chegada de seres desconhecidos, mas a possibilidade real de que o ser humano descubra que sempre foi o autor de sua própria realidade, e com isso se torne livre demais para ser controlado.